Então, bom dia a todos. Esse nosso encontro aqui vai ficar registrado no canal do YouTube. Depois vocês passem lá para dar um like, rever infinitas vezes, compartilhar com sua família. Considere-se nos apoiar com uma cerveja no Catarse, no Apoia-se. E é isso aí. Tá? Deixe seu like. Assine as notificações no sininho. Então, gente, nosso assunto de hoje é sobre o fim da Guerra Fria. Tá? A gente não sabe muito bem quando começa a Guerra Fria, mas a gente tem quase certeza quando termina. A Guerra Fria vai desde os anos 50, né, quando o Churchill diz que tinha uma cortina de ferro caindo sobre a Europa. A gente já pode dizer que aquele foi o primeiro pontapé. Isso aí, Natan, YouTube de qualidade. Só tem eu não tenho uma imagem boa, não tenho aqui um cenário maneiro, não tem iluminação, mas a gente faz o que a gente pode. Eu abri pelo menos a janela para entrar sol. Então, mas a gente sabe que termina com o fim da União Soviética. Tem gente que fala assim, com a queda do Muro de Berlim. A partir dali, meu irmão, ladeira abaixo, já estava nocauteada a União Soviética. Então, durante muito tempo, assim, o sistema soviético parecia o futuro, né? Porque o capitalismo, depois de 29, com a crise do capitalismo mundial, a ascensão dos regimes totalitários, fascista e nazista na Alemanha e na Itália, parecia que a União Soviética parecia o futuro, né? Porque você conseguia ter um avanço de qualidade de vida para a população, você conseguia ter um avanço tecnológico, econômico, né? Com um brinco dizendo, cara, o comunismo soviético levou a Rússia de um país feudal para uma potência espacial em menos de 50 anos. Parece que estava imune às crises mundiais, às crises do capitalismo, mas lá por dentro mesmo a coisa não estava tão bonita assim, né? O sistema econômico socialista, pelo menos planificado do comunismo soviético, não era tudo isso não. Pelo contrário, né? Ele mostrava sinais de estafa, parecia que a engrenagem que parecia tão azeitada no começo começa a dar sinais de estar começando a travar, né? Os caras vão para o espaço. A gente viu a tecnologia soviética de ir para o espaço, lançar o primeiro satélite artificial, né, o Sputnik. Tanto é que o nosso querido Vladimir Putin, chamou a vacina russa na frente de todo mundo de Sputnik 5, né, porque é o avanço até hoje. A tecnologia russa espanta de vez em quando. A gente fala muito do Japão, da China, da Alemanha, dos Estados Unidos na tecnologia, mas esquece também que um dos polos tecnológicos do mundo é a Rússia. Mas antes da gente falar do ocaso da União Soviética, como a União Soviética desmorona, vamos falar então de quem vai ganhar os louros da vitória sobre a União Soviética, que é o Ronald Reagan. Governo Reagan, governo conservador do republicano, que ele foi ator de Hollywood, um ator até considerado medíocre, canastrão, tipo Vin Diesel vira presidente dos Estados Unidos. Ah, mas a gente tem algo parecido, né? O Trump também fazia filme, né? E mais canastrão que o Trump, sei lá, nem o Vin Diesel. Então, o Vin Diesel da época, o Ronald Reagan, se torna presidente dos Estados Unidos e governa, então, de 1981 até 1988. Então, ele pegou essa última fase da União Soviética. Ele era conservador, ele dá início à guerra contra as drogas, ele intensifica, aliás, a guerra contra as drogas, que a gente vê que não sei se deu certo, né? O pessoal não parou de usar, mas a violência urbana nos Estados Unidos explode nessa época. Mas também ele é considerado como um dos precursores do chamado neoliberalismo, ele nos Estados Unidos, e do outro lado do Atlântico, na Inglaterra, a Margaret Thatcher, a dama de ferro da Inglaterra, primeira-ministra britânica. Então, eles pegam aquelas ideias do neoliberalismo, eles começam a criticar aquele welfare state da época do Roosevelt. Eles começam, então, a dizer que é necessário maior liberdade para o mercado, menor participação do Estado na economia. Tudo isso que o Paulo Guedes está falando hoje, você vê como a gente é atrasado. Há 40 anos atrás, o Reagan e a Thatcher estavam defendendo. Então, para você ver como o Brasil é atrasado em tudo. A gente ainda está na Guerra Fria, né?
A gente fala da Coreia do Norte, que a Coreia do Norte não é comunista, está lá isoladona, Guerra Fria ainda. Meu irmão, aqui é a mesma coisa. O Brasil é quase uma Coreia do Norte. Só que não sabe. Então, o Reagan, ele dá uma chacoalhada na política mundial. Ele dá o fim à chamada política de coexistência pacífica, que foi assunto da nossa aula passada. A gente viu assim que houveram momentos durante a Guerra Fria que os Estados Unidos e a União Soviética quase se explodiram. No caso, a tensão máxima foi a crise dos mísseis em Cuba. Tensão máxima. Mas depois, os soviéticos e os americanos começam, então, a notar assim, cara, isso aqui não vai dar certo, a gente vai se explodir. E começa, então, a se tolerar, a ter mais um diálogo, até fazer algumas missões espaciais em conjunto. Procuram diminuir essa tensão. Pensam até mesmo em começar uma política de desarmamento. Mas o Reagan não. O Reagan, aliás, foi a bandeira dele, né, ele foi eleito por isso, para enfrentar o chamado Império do Mal, como eles chamavam a União Soviética. Os presidentes americanos anteriormente tentaram até manter uma certa civilidade com os soviéticos, mas o Reagan não. O Reagan partiu logo para o confronto. Ele intensificou ainda mais os conflitos pelas beiradas contra a União Soviética. Então, ao fim da coexistência pacífica e a retomada da corrida armamentista, né, que os Estados Unidos saem na frente, né? Diz que os soviéticos, quando faziam aquelas paradas militares, né, exibindo o seu arsenal, tanques, mísseis nucleares, né, que a gente vê nas imagens, se você buscar isso na internet, vê assim, paradas militares da União Soviética. Os caras sempre gostam de marchar mostrando aqueles mísseis, aquelas ogivas nucleares gigantescas. Mas muito daquilo era de papelão, cara. Né? A União Soviética também não era tudo isso, não. A União Soviética ostentava uma certa riqueza que também não era tudo isso, não. Então o Reagan começa a gastar ainda mais e planejava até mesmo fazer um projeto espacial de defesa. Ele pensou assim, colocar várias na órbita terrestre. Ele pensou em colocar vários satélites militares com raios laser e também com ogivas para proteger o território americano de um eventual bombardeio nuclear soviético. Então, caso mísseis soviéticos saíssem da União Soviética para atacar os Estados Unidos, que aí os soviéticos já tinham também essa tecnologia de mísseis que saíam de um continente a outro, né, transcontinentais, esses satélites interceptariam e destruiriam os mísseis ainda no espaço. Né, com isso, para cruzar um continente ou outro, ele teria que sair um pouco da atmosfera terrestre. Então, só que isso gastou-se muito dinheiro, e aí os Estados Unidos, que era aquela grande potência econômica até então, durante muito tempo, mais de 50% da indústria mundial era os Estados Unidos. Mais de 50%. Então, assim, os Estados Unidos eram uma máquina de imprimir dinheiro, de imprimir riqueza, né? Mas aí, no governo Reagan, isso decaiu para 19,5%. Aí a gente vê a ascensão do Japão. É na época do Reagan que a indústria automobilística americana entra em crise, em decadência. Detroit vira uma cidade fantasma. Os americanos param de comprar Ford, Chevrolet para comprar Subaru, Honda, sabe? Hoje em dia, então, piorou, né? Porque ainda agora você tem Coreia, você tem Índia, você tem China, né? E o carro que era barato e popular, que era o japonês, agora é um carro de luxo. Então, pouco espaço para os americanos. Eu acho que em breve, cara, é porque os Estados Unidos falam muito em liberdade de mercado, livre comércio, livre concorrência, mas muito da General Motors e da Ford tem dinheiro do próprio Estado americano, que apoia. Quem salvou a GM de uma falência foi o Obama, cara. Né? Não dá para concorrer com os asiáticos mais, com os alemães, com os franceses, não tem mais, cara. Então, a gente viu, e ainda pior hoje em dia, né? Porque substituiu o Japão pela China. Tudo que os americanos produzem pode se orgulhar do seu iPhone, mas o iPhone é fabricado na China. Então, ele começa a fazer viu que a economia estava muito ruim, e aí então ele diminui as despesas do Estado, corta gastos públicos. Aí você se pergunta por que
nos Estados Unidos houveram tantas mortes, mais mortes até do que aqui no Brasil, sobre do Covid, como um país rico e não consegue conter uma gripezinha, né? uma gripezinha, uma gripe. Né? Por quê? Porque lá não tem um sistema público de saúde. Né? Os caras preferiam gastar dinheiro com armamento do que garantir a saúde e bem-estar da população. E isso também, protecionismo econômico, começa a botar tarifas alfandegárias para proteger, saiu, Natan, para proteger o mercado interno americano, mas isso não dá certo, né, como a gente viu. Tudo hoje em dia é chinês mesmo. Então, para tentar melhorar a economia americana. É claro que hoje em dia a economia americana voltou a ser a maior do mundo, é uma potência, mas durante o período dos anos 80 a coisa foi feia até para os americanos. E aí, então, em 87, enfraquecido, também teve uma crise muito grave com os Estados Unidos, uma crise internacional, chamada de Irã-Contras. Só rapidinho aqui a gente falando, o que aconteceu? O Reagan, ele, para negociar, assim, os Estados Unidos sempre apoiou lá no Irã. A gente conhece o Irã hoje como um país maluco, né, dos ayatolás, é uma teocracia hoje, uma teocracia muçulmana, tem presidente, mas quem governa de verdade são os clérigos muçulmanos xiitas. Mas antes da Revolução Muçulmana, da Revolução Islâmica Iraniana, quem governava o Irã era o Shah, o imperador da Pérsia, e esse cara era corrupto, mantinha a população numa ditadura tenebrosa, e ele era apoiado pelos americanos. O Ayatollah Khomeini, clérigo muçulmano, liderou então uma revolução popular, que depois o imperador da Pérsia, e aí transformou a Pérsia em República Islâmica do Irã. Mas nessa brincadeira aí, como ele era apoiado pelos Estados Unidos, os Estados Unidos tentou invadir, tentou intervir, mas a população invadiu invadiu o consulado americano, pegou muita gente que apoiou os Estados Unidos na época, quase matou, e aí o Reagan negocia 50 prisioneiros políticos com o Irã. Ele vende armas americanas muito baratas para o Irã, ele pega esse dinheiro da venda dessas armas e transfere para guerrilheiros de extrema direita na Nicarágua, que eram chamados de Contras. Vocês já jogaram aquele jogo de Nintendo, Super Nintendo, chamado Contra, um jogo difícil pra caramba, o nome que eram os soldados lutando contra alienígenas. No caso, os Contra, de verdade, eram guerrilheiros na selva da América Central, lutando contra o governo socialista apoiado pelos americanos. E isso foi tudo na moita, né? Foi tudo assim, longe dos olhares do público. Então, isso foi muito mal visto quando foi descoberto, virou um escândalo internacional e o Reagan ficou muito mal na fita. Aí ele, devagarzinho, foi se aproximando. Em 87, faz um acordo de negociação de desarmamento e não proliferação de armas de destruição em massa com a União Soviética. Volta à coexistência pacífica em 87. E também ele vai, então, estreitar relações com os soviéticos. Agora vamos falar da União Soviética, tá? A última década da União Soviética, em 1980, foi marcada por uma grande instabilidade. Quem fez uma abertura, lá depois que o Stalin morreu, no Amazon Prime tem um filme chamado A Morte de Stalin, que é uma comédia mostrando os bastidores de quando Joseph Stalin morreu na União Soviética. É um filme de humor negro, muito irônico, mas muito interessante, muito divertido. Eu achei, pelo menos, eu achei engraçado. Quando você conhece um pouco de história, que mostra lá os bastidores da disputa do poder para quem ia ser o líder da União Soviética após a morte do Stalin, e mostra o reino de terror do Stalin, quanto a sociedade tinha medo. Qualquer pensamento, qualquer fala mal colocada podia significar ser visitado à noite pela guarda soviética e levado assim no camburão e ser torturado e morto. Muita sujeira nos porões da União Soviética também. Tipo o Brasil durante a ditadura militar, sabe? Muito parecido. Então, quem toma o poder é o Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev taca tudo no ventilador, mostra o quanto o Stalin foi violento, foi
um déspota, um ditador sanguinário. Depois ele é deposto por um cara chamado Brezhnev. O Brezhnev tinha sobrancelhas maiores que a minha. Eu tenho inveja das sobrancelhas do Brezhnev. E foi um período assim de instabilidade. Depois que o Brezhnev morre, é sucedido por um presidente. Esse presidente fica um ano, morre. O outro entra no poder, também tudo velho caquético, tudo velho doente. Esses caras que sucedem a política soviética são todos velhos muito caquéticos. Tipo o Brasil, sabe? Atualmente, com os velhos caquéticos no poder. E aí, então, o Bolsonaro, eu não acredito, mas ele é jovem. Tá? Tem 60 e poucos anos. É o mais jovem do poder atualmente. Então, todo mundo com 70 e brau, tudo ferrado. Não dura nem um ano no poder. Até que em 85 chega um rapaz jovem. Jovem, mas ele era careca. Ele era careca. A manchinha na testa, né, na careca dele. Ele foi famoso por isso. Que era o Mikhail Gorbachev. E o Mikhail Gorbachev vem com aquele ardor da juventude nos seus 40 e poucos anos. E então ele tenta fazer uma revolução pelas beiradas, ele tenta reestruturar a União Soviética. Meio que ele notou que a União Soviética estava em decadência, então ele tenta renovar as coisas. Ele começa então a uma série de reformas aos pouquinhos. Ele começa então a colocar, quando se torna então secretário-geral do Partido Comunista Soviético, da União Soviética, que era o órgão mais poderoso dentro da União Soviética, ele começa, então, a fazer essas reformas, começa a colocar jovens tecnocratas, como está na apostila de vocês. O que seriam isso, tecnocratas? Cracia vem de governo. Tecno, não é aquela música barulhenta, eletrônica infernal. Tecnocrata, que seriam, então, técnicos, né? Pessoas que botam a técnica acima da ideologia, são mais pragmáticos, são a favor da implementação de técnicas mais sofisticadas, tecnológicas mesmo, na administração pública, no governo. Então, essa mudança, teremos duas transformações então na União Soviética, dois planos de reforma. Guardem esse nome, Glasnost. Glasnost. Está aqui, ó. Glasnost. Transparência. Ou seja, o que faltava na União Soviética? Faltava transparência, né? O governo era uma ditadura de um único partido, o Partido Comunista, o soviético supremo governava tudo com punho de ferro, a economia era planificada, não havia liberdade de expressão, não havia liberdades individuais. Então faz o quê? Um abrandamento da censura. Um pouco mais de transparência, como a própria palavra Glasnost diz. Começa a fazer então uma reestruturação dentro do sistema político, garantindo maior liberdade individual às pessoas. Ele tenta retomar os sovietes. Lembra dos soviéticos? Aqueles, lá durante a Revolução Russa, eram aqueles conselhos de trabalhadores e soldados para resolver problemas locais, sem que o governo central precisasse intervir. Ele tenta restaurar os sovietes, né? O Lenin, grande líder da Revolução Russa, falava todo o poder aos sovietes. E tenta separar o Estado, o governo, do Partido Comunista. Aí que começa, então, o problema para ele. Então, a Glasnost é uma transparência nas coisas. Tudo era feito nos porões durante o governo soviético stalinista. Agora ele tende a abrir mais o governo, a abrandar mais a censura, aumentar os direitos individuais. E também temos outro palavrão aqui, a perestroika. Eu escrevi errado, é perestroika, que é a reestruturação do quê? Da política, tudo, né? O que era a característica da União Soviética, gente? Você tinha, então, o governo central, o soviético supremo da União Soviética, controlando não só a Rússia, mas várias repúblicas ao redor da Rússia, Azerbaijão, Cazaquistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Letônia, Lituânia, Estônia, Bielorrússia. Tudo isso fazia parte, e tem outras também, outras republiquetas menores,
tem outros países que até hoje são comunistas dentro da União Soviética, fora os países ditos independentes, Mongólia, China, né? Romênia, Iugoslávia, Hungria, Polônia, que faziam parte do bloco comunista. Mas aqui eu estou falando da União Soviética. Então, o poder central vinha de cima, controlando tudo, tudo. A política, a economia era planificada. Então, a reestruturação, se a Glasnost olha, a Glasnost era mais no campo da política, dos direitos, né, do acesso à informação, da censura, da produção cultural, das ideias. A Glasnost. A perestroika é mais no campo da economia. Então, a economia estava sufocada pelos planos quinquenais. Os planos quinquenais funcionaram muito bem no início da União Soviética, levantaram a União Soviética, transformaram a União Soviética numa potência econômica mundial, mas nos anos 80 a engrenagem estava travando, não estava funcionando tão bem. A burocracia, o excesso de burocracia estava sufocando a economia. Então, ele planejou dar fim aos planos quinquenais. Ele substituiu, então, aqueles planos quinquenais. A cada 5 anos, havia um esforço monumental do governo russo, soviético, de planificar a economia. Tudo era calculado pelo governo. No capitalismo, como a gente conhece hoje, na liberdade de livre mercado, para o Adam Smith, é a mão invisível do mercado, as forças de oferta e procura é que ditam quanto deve ser produzido, quanto deve ser vendido e por quanto, tá certo? Então, essas forças invisíveis, ninguém diz para o comerciante, não tem uma lei vinda lá do governo, no mundo capitalista, que diz, cara, você vai ter que vender isso aqui muito mais barato, em maior quantidade. Não é o governo que fala. No caso da União Soviética, sim, era o próprio governo que estabelecia onde deveriam ser construídas fábricas, quantas meias essa fábrica deveria produzir, em quais cores, como deveria ser distribuído, por quanto deveria ser vendido. Imagina a loucura que era isso. Então, os planos quinquenais foram substituídos por maior abertura econômica, maior liberdade econômica. Não estava virando nos Estados Unidos, de livre mercado, mas já estava, então, se abrindo aos pouquinhos. Deu fim ao tabelamento de preços, até os preços eram tabelados pelo governo, deu uma certa liberdade de concorrência, mas qual foi o resultado disso? Logo de imediato, desorganização econômica, virou um caos a economia russa, crise de abastecimento, começou a faltar alimento, tipo arroz, né? Começou a faltar arroz para os russos, vodka, e aumentou o preço dos alimentos drasticamente. Tudo ficou muito caro. Esse foi o preço a ser pago por essa renovação. E então, em 88, o Gorbachev se torna presidente da União Soviética, e ele pensa, agora eu vou botar para acontecer. Mas aí surge um cara chamado Boris Yeltsin. E esse Boris Yeltsin, ele entrou para a história por ser um cachaceiro. Eu me lembro quando era garoto, ele chegou ao poder na União Soviética em 91. Meu irmão, ele vivia encachaçado. Ele ia fazer discurso político, ele estava bêbado. Ele ia se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, ele estava bêbado. Ele passava a mão no traseiro das secretárias durante transmissão, cara, ao vivo, para o mundo todo. Ele era muito tosco, esse Boris Yeltsin. Mas ele vai ser a pedra no sapato do Gorbachev. E, para piorar, em 89, o Muro de Berlim, que era o símbolo da opressão do comunismo, da divisão do mundo entre comunismo e capitalismo, entre mundo livre e ditaduras soviéticas, o povo, então, começa a derrubar o muro. O pessoal pega e o exército fica tão assim, meu Deus do céu, o que a gente faz? Em vez de dar tiro na galera, o exército, deixa a galera fazer acontecer. E muita gente pulava o muro. A questão foi essa, muita gente começou a pular o muro e a ordem de matar quem tentasse passar pelo muro não foi dada. O pessoal começou então a passar e, já quem está passando, vamos derrubar logo isso aí.
populares derrubam o muro em 89. Em 90, no ano seguinte, a Alemanha está unificada, não tem mais Alemanha Oriental e Ocidental, uma única Alemanha. Em março de 90, o Yeltsin se torna, então, presidente do Soviético Supremo da Rússia, e aí ele faz uma coisa impensável. Ele declara a Rússia soberana, ou seja, a Rússia não tem mais que prestar contas à União Soviética. O país que liderava a União Soviética, que era a origem do poder da União Soviética, simplesmente, praticamente se desliga da União Soviética. E isso faz, então, com que países da União Soviética, como Letônia, Lituânia e Estônia, e o Azerbaijão, que estava quase numa guerra civil entre muçulmanos e cristãos ortodoxos, saem da União Soviética também. Aí, em 91, 19 de agosto de 91, o Mikhail Gorbachev, bobão, ele é sequestrado pelo Partido Comunista e pelos alguns militares e tenta dar um golpe para evitar que a União Soviética seja demolida, né? Eles tentam restaurar a União Soviética ao que era antigamente, mas aí o malucão do Boris Yeltsin, não sei se ele estava sóbrio, se ele estava muito bêbado, e impede o golpe de Estado desses malucos soviéticos, comunistões, e aí, com apoio popular, o povo sai às ruas em Moscou, Leningrado, Stalingrado, e impede o golpe de Estado. Então, em dezembro de 1991, o Boris Yeltsin dá fim à União Soviética e substitui então a União Soviética pela Comunidade dos Estados Independentes, incluindo a Rússia. Então, esses países que faziam parte da União Soviética agora fazem parte da Comunidade dos Estados Independentes, a CEI, tá? Eles se organizam para debater certa ajuda mútua, econômica, política, militar, mas eles são independentes, não tem mais a União Soviética sobre todos eles, tá bom? Ainda tem mais coisa para a gente falar, mas nosso tempo já está acabando, tá bom? Eu gostaria que vocês trouxessem dúvidas, comentários. Em 1991 já não existia mais a União Soviética, se a pá de cal na Guerra Fria. E aí os Estados Unidos com amiguinhos da Rússia, tá? O Boris Yeltsin, então, fica muito amiguinho dos Estados Unidos. Fred, pode falar, Fred, ainda temos um pouquinho de tempo. Ah, eu acho assim, eu me lembro, cara, eu me lembro disso, isso que você está falando, ó, o Fred disse, da bandeira sendo removida no Jornal Nacional. Cara, eu me lembro disso, eu tinha, que 11 anos. Eu fui testemunha ocular da história, tipo repórter essa. Eu vou tirar nossa foto probatória. Rapidinho aqui. Não saiam, por favor. Hoje em dia, meninos, vocês podem ver tudo isso no YouTube, ver o fim do Muro de Berlim. Olha, eu quase não falei da queda do Muro de Berlim. Ela é muito mais complexa. Ela tem a ver com um movimento que surge na Romênia. A Romênia, que era um país comunista, uma ditadura de um velho nojento. Parece até que eu tô com raiva de velho, né? Não, gente, não tenho raiva de velho, não, por favor. É que eu fico puto com vocês jovens, aceitando uns velhos babões nojentos mandarem vocês. Vocês vão fazer uma revolução. Isso aí tá gravando ainda? Ih, cara.